Essa história me foi contada pelo primo de um amigo chamado Lucas. Ele era um aventureiro nato, apaixonado por trilhas e acampamentos. Mas depois do que aconteceu naquela noite, ele desistiu de explorar florestas. Até hoje, ele diz que não consegue passar perto de árvores muito altas sem sentir um arrepio inexplicável. Tudo começou em um sábado à tarde. Lucas e dois amigos, André e Felipe, decidiram explorar uma trilha remota. Eles descobriram a rota em um fórum de aventureiros e, segundo o site, o caminho levava a um riacho isolado, perfeito para acampar. Porém, a página também tinha alertas de outros trilheiros, mencionando que o local era estranho e que algumas pessoas não conseguiam chegar até o final. Lucas, cético, deu risada dos relatos. Para ele, isso era apenas folclore local. Eles saíram de casa equipados, barracas, lanternas, kits de sobrevivência e tudo mais. A trilha começava ao entardecer, e o plano era montar o acampamento antes de anoitecer. No entanto, assim que estacionaram o carro e começaram a caminhada, algo parecia errado. A floresta era densa, o ar estava carregado e o silêncio era desconcertante. Não havia o som de pássaros ou insetos, apenas o barulho seco de folhas sendo esmagadas sob seus pés. Lucas foi o primeiro a notar que algo estava errado. Ele apontou para as árvores à frente e disse: "Vocês estão vendo aquilo? Parece alguém parado ali." Os amigos olharam, mas não conseguiram identificar nada. Era apenas uma sombra alta, imóvel. Lucas riu, dizendo que provavelmente era só uma árvore de formato estranho, mas mesmo assim, eles seguiram mais devagar, com os olhos fixos naquela direção. Quando chegaram ao local onde Lucas tinha visto a sombra, não havia nada. Nenhuma árvore com aquele formato, nenhum vestígio de algo ou alguém. Eles riram nervosamente, tentando desviar a atenção, e continuaram o caminho. Pouco tempo depois, o sol começou a se pôr, e a trilha parecia cada vez mais escura. As lanternas iluminavam o caminho à frente, mas as sombras pareciam se mover ao redor deles. De repente, Felipe parou e sussurrou: "Vocês ouviram isso?" Era um som de passos, mas não era normal. Era como se alguém estivesse arrastando os pés, circulando ao redor deles. André tentou disfarçar o nervosismo e disse: "Deve ser um animal. Vamos continuar." Eles apertaram o passo, mas os sons não cessavam. Agora, além dos passos, podiam ouvir sussurros baixos e indistintos. Era impossível entender o que diziam, mas Lucas sentia como se as palavras fossem dirigidas a eles. Quando finalmente chegaram ao local planejado para o acampamento, estavam tensos. Montaram as barracas rapidamente e acenderam uma fogueira para espantar o frio. Mas o fogo parecia lutar para se manter aceso, como se o ar estivesse pesado demais. Enquanto estavam sentados ao redor da fogueira, conversando para tentar aliviar o clima, Lucas percebeu algo. Do outro lado do riacho, uma figura alta e esguia estava de pé, imóvel, observando-os. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que era. Não parecia humano. Seus braços eram longos demais, quase tocando o chão, e a cabeça era desproporcional, sem nenhum traço facial visível. Lucas tentou avisar os amigos, mas, antes que pudesse falar, a fogueira se apagou de repente. Tudo ficou em completo silêncio. Foi quando ouviram uma voz grave e rouca, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. "Vocês não deveriam estar aqui." O pânico tomou conta. Os três se levantaram de uma vez e começaram a correr na direção de onde vieram. Mas a floresta parecia diferente. O caminho que haviam percorrido antes agora estava tomado por raízes grossas que dificultavam cada passo. Os sussurros estavam mais altos, e Lucas sentia como se dezenas de olhos estivessem observando cada movimento deles. André tropeçou em uma raiz e caiu. Quando Lucas voltou para ajudá-lo, viu algo que jamais esqueceria. A figura alta estava de pé, a poucos metros, estendendo um braço em direção a André. A mão da criatura parecia se transformar em raízes, que se estendiam rapidamente para agarrá-lo. Lucas puxou o amigo com toda a força e continuaram correndo. Quando finalmente chegaram ao carro, estavam cobertos de arranhões e sem fôlego. Lucas ligou o motor com mãos trêmulas, e eles saíram de lá o mais rápido que puderam. No retrovisor, ele ainda conseguiu ver a figura de pé na entrada da floresta, observando enquanto o carro se afastava.
Mais tarde, quando contaram a história para outras pessoas, ninguém acreditou. Disseram que era o medo jogando truques na mente deles. Mas Lucas, André e Felipe sabem o que viram. E desde aquele dia, nenhum deles ousou colocar os pés em uma floresta novamente. Continue explorando o desconhecido conosco. O que você faria nessa situação? Conte nos comentários.